Oizinho, gente, tudo bem com você? Meu nome é Lu Arnold, sou inglesa, youtuber cristã, professora de inglês e moro em Portugal. Quem é que nunca se perguntou por que estou passando por tantas lutas? O que há de errado comigo? Por que esse deserto na minha vida não tem fim? Quando estamos em um momento difícil, achamos que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. Mas a verdade é que todos nós passamos por provações e precisamos saber como enfrentar elas de melhor maneira, entendendo os propósitos de Deus. E para falar junto com a gente hoje sobre esse assunto, eu convidei o meu amigo, o pastor Antônio Júnior, que também tem um canal enorme aqui no YouTube, com mais do que 3 milhões de inscritos, onde ele traz mensagens de fé, esperança todos os dias para nós. Oizinho, pastor, tá tudo bem com você? Estou muito feliz por contar com a sua participação nesse vídeo. Oi, Lu, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com você para compartilharmos da palavra de Deus e ajudar os seus seguidores. Eu vejo que o deserto realmente é muito difícil. Ninguém gosta de deserto, porque nós não nascemos para morar no deserto. O deserto é um local de passagem, é um local onde Deus nos coloca, é o Senhor que nos coloca ali para tratar conosco, para moldar o nosso caráter, para nos fazer enxergar verdades espirituais que antes talvez a gente não enxergava. Então, eu me lembro exatamente de cada deserto que eu passei e eu ainda consigo glorificar a Deus, adorar a Deus, porque se não fosse eles na minha vida, eu não estaria preparado para fazer a vontade de Deus assim como eu estou hoje. Perfeitamente, pastor. Se nós lembrarmos da história de Moisés, vamos perceber que ele passou exatamente por isso no início da sua caminhada com Deus. A Bíblia nos mostra que ele tinha cerca de 40 anos quando flagrou um egípcio espancando um hebreu e ficou com tanta raiva que matou o agressor. Com medo de ser castigado pelo crime, Moisés fugiu para o deserto. Ele deixou para trás o conforto e as riquezas e todos os bens materiais que ele tinha do palácio de Faraó para se refugiar entre os pastores de ovelhas. Você consegue imaginar isso? Lá ele foi treinado e encontrou o Senhor numa sarça ardente. E da mesma forma, Jesus, logo após ser batizado, ele foi conduzido ao deserto. E a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que o levou até lá. Esses dois exemplos refletem bem o que é o deserto. Nossa vida também é conduzida a lugares difíceis, de dor e solidão, onde teremos que passar por dificuldades para que assim nós tornemos mais dependentes do amor e da misericórdia do Senhor. Perfeito, Lu. Nós nunca estaremos livres do deserto. Hoje a gente pode passar por uma situação difícil e Deus não vai nos livrar dela, porque a Bíblia diz no Salmos 34, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então Deus nos livra nos desertos hoje, mas nós devemos entender que futuramente nós poderemos passar por outros momentos difíceis, mas a certeza que nós temos que ter é que Deus vai estar conosco em todas as situações. Quando nós vemos a vida de Jesus, realmente Jesus ele passou naquele deserto sendo tentado pelo diabo e 3 anos depois ele enfrentou um outro deserto que foi lá no Getsêmani, quando ele estava naquela decisão de ir para a cruz ou não. E ele fez aquela oração que para mim é a oração mais difícil do cristão. É a oração onde você se entrega totalmente para Deus, seja para a vida, seja para a morte. E Jesus fez aquela oração: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu olho para a vida de Jesus e para esses 2 desertos que ele passou, acredito que no primeiro ele precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus para superar as dificuldades que surgiram em sua caminhada e também vencer Satanás, e foi o que aconteceu. Lá no Getsêmani, talvez o desafio fosse vencer a própria natureza humana, e ele precisava dizer não à sua vontade
terrena, que era permanecer vivo. Porém, ele sabia que se ele não fosse morto e ressuscitasse, a promessa de Deus não se cumpriria e nós não seríamos salvos. Por isso, quando um deserto espiritual surge diante de nós, não significa que Deus esteja nos castigando. Essa é uma visão errada que temos sobre Deus. Acreditamos que o Senhor está nos mandando um deserto como uma doença, uma situação de traição ou desemprego para nos castigar por algo errado que fizemos. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Sua essência é bondade. Suas misericórdias não têm fim e se renovam todos os dias. Nossa, é verdade, Lu. O deserto é um lugar de preparação. É uma fase que nós estamos passando e eu tenho certeza, vai nos trazer muitos frutos bons. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar enquanto estivermos passando pelo deserto, não por causa do deserto em si, mas pelo resultado que ele traz na nossa vida. E eu lembrei aqui de uma passagem, eu vou ler para vocês, está em Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Glória a Deus. Isso significa que nós devemos passar pelo deserto de cabeça erguida, agradecendo a Deus, tendo o coração cheio de alegria. E isso só é possível se nós vivermos pela fé. Se nós enxergarmos que Deus, Ele faz o melhor por nós. Hoje estamos passando por um momento difícil e é muito difícil nos alegrarmos. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, nós vamos entender que Deus está fazendo tudo cooperar para o nosso bem e que nós vamos sair desse deserto vitoriosos, mais maduros, mais fortalecidos. Amém? É exatamente isso, Pastor Antônio Júnior. Meus irmãos, quando vocês estiverem passando por um deserto, quero que saibam que vocês estão sendo provados. Mas Deus está do seu lado e a companhia dele te dará uma alegria inexplicável. Então não desanimem e nem desistam no meio do caminho, porque o Senhor sempre honra e abençoa aqueles que perseveram nele e nos momentos mais difíceis. Pastor, muito obrigada por ter participado desse vídeo aqui comigo. Eu não tenho dúvidas de que as pessoas que estão nos assistindo agora serão cheias de esperança e de bom ânimo para enfrentar os desertos que surgirem em suas vidas. Deus te abençoe. Amém, Lu. Glória a Deus. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente grave mais vídeos futuramente. E eu quero te agradecer também, Lu, pelas mensagens que você tem colocado lá no Instagram. Eu estou acompanhando, estou gostando bastante, está me ajudando muito. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo. Amém. Até o próximo mesmo. Gente, assista esses vídeos aqui, vão ser muito edificantes para a sua vida e também não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.